Irmão, tu tem que lutar por amor. Não sabe essa? Não, não, não me aconselha isso, por favor. Pô, isso O é. marido. Eu achei. Eu pensei que essa música fosse do latino, cara. E essa música não é do latino. Eu descobri recentemente que essa música não é do latino. Cara, eu tava tendo uma vibe hoje aqui, né? Que assim, agora essas músicas já são flashback, né? Já. Já, Música de os discos de 2010. disco de flashback já vem com essa música, né? É uma música aí que já passou, nosso tempo tá acabando, cara. Já, tá, E tá. será que os nossos pais se sentiam assim quando a gente botava um flashback pra tocar no. Tocava as músicas dos anos 80 e tal, e falava, pô, mas isso não é flashback, isso aí é música de ontem. Eu acho que sim, eu acho que sim. Quando colocava, sei lá, um Roxette, um Guns N' Roses. Meu pai, nossa, eu escutava isso até esses dias, né? Eu tô ficando velho. Será que. O legal que na época do meu pai, então, ele pensava, eu tô ficando velho, só que escutando Guns N' Roses, né? Hoje eu tô ficando velho escutando, uh, sei lá, Guns aquele N' maluco Roses lá que ainda, esse mudou que é o de. pior. A gente tá velho escutando as músicas de É. velho dos nossos pais. E parece que as Ah, nossas eu. músicas de adolescência estão caindo no esquecimento, assim, porque nem a gente escuta mais. Você tá ligado que Summer Electro Hits é toda uma coletânea agora de músicas de flashback, né? Caraca, é mesmo, né? Não são mais músicas atuais. Summer Electro Hits hoje é flashback. Pera. É flashback. Caralho. Olha aí, hein? Porra, as músicas que a gente falava assim, putz, agora a hora que eu crescer que eu vou poder sair de casa pra beber, eu vou ouvir esse tipo de música, não se ouve mais esse tipo de música. É, Você não exatamente, tem aí um exatamente. rolê hoje que você consegue sair pra ouvir Summer Electro Hits, Cassino, putz, Não tem. Can't Get Over Cassino. Here, não. Ai, Ai, ai. Mas caralho. vamos lá, vamos brincar de verdade, vamos começar o nosso podcast, nosso segundo episódio depois de 2 semanas do primeiro episódio. A gente não sabia que ia ter a quantidade de visualizações que tivemos, Total então de também quatorze, não Paulo? optei Foram 14 visualizações? por aí, essa faixa, Foi muita coisa, ou acima do mais. esperado. Inclusive, nós já sentimos a pressão que foi, né, ter mais de 15 espectadores. E é uma coisa que a gente não esperava. A gente está um pouco decepcionado com a interação de vocês. E isso também fez com que a gente ficasse ansioso para gravar esse próximo episódio, que não foi gravado na semana passada, porque o que a gente prometeu aqui foi falta de comprometimento. Sim. Eu acho até que os parentes que não me apoiam ouviram isso aí, cara. Fiquei extremamente preocupado, porque assim, No, contar minha mãe e meu pai são duas pessoas. Meu pai não tem muito acesso a. Meu pai é mais voltado para o TikTok e fake news, né? Então, assim, é, Spotify não é uma coisa que ele curte muito. Então, eu já desconsiderei a participação dele. E mesmo assim, a gente teve esse tanto de ouvinte, cara. Eu acho que, assim, alguns parentes aí que não apoiam as nossas caminhadas acabaram ouvindo por tabela. E isso cria um problema realmente extremo, porque agora a gente tem que gravar mais para tentar continuar que esse número aumente. Talvez, Paulo, se a gente aumentar também o nosso compromisso com fake news, né? Fake news que assim, fake news é o que vocês tratam de fake news, pra gente é só coisa do dia a dia, coisa corriqueira, né? Inclusive, Paulo, eu vi que hoje nas possibilidades dos nossos assuntos da semana aí, nós temos a possibilidade de falar alguma coisa sobre isso aí, né? Então, tomara aí que caia esse assunto, né? Se cair esse assunto aí bacana, o Paulo aí na condução do programa vai dar a cal aí, a gente vai ver o que a gente vai fazer nesse episódio do X1. Fake news gostosa, né? Mas então vamos lá. A gente já perdeu muito tempo aí cantando músicas alegremente das nossas vidas antigas, mas vamos dar sequência aí. Vou dar aqui a Exatamente. nossa roda da diversidade dos temas. Não sei se dá para ouvir o barulhinho aí, mas o tema de hoje aqui é sobre a nova lei da China, né? Olha Nova lei aí. da China aqui, que agora os influenciadores digitais precisam de diploma para alguns conteúdos técnicos. Olha aí, cara. Que E quem maravilha. vai e quem vai defender o tema, vamos pesquisando aqui já.
quem vai defender o tema aqui é o Paulo e o Denner que vai estar falando o contrário aí. Então vamos lá. Joguei aqui no nosso amigo Google, que ainda é uma das referências aí de pesquisa e compartilhamento, disseminação de informação correta, né? A gente tem Com aí certeza. Google, finado Wikipédia, infelizmente aí perdeu muito, né, nesse tempo aí, mas o Google ainda continua sendo aí pra gente aí um exacerbado acervo de informação correta. Não, Então sim. vamos lá. E eu Para quem fico não sabe pensando do que se também, me pergunto também onde é que tá o Yahoo Respostas, né? Nesse caos todo, eu acho que talvez era uma notícia pra gente Cara, posteriormente trazer aqui, né? Yahoo é chat GPT, né? Você viu, falando nisso, você viu há um tempo atrás uma IA que os caras foram pego no pulo isso aí, porque na verdade a IA deles eram 200 indianos que respondiam. É o Yahoo Resposta de antigamente, né? Caraca, olha aí, é um Yahoo Respostas manual, então. Sim, o Yahoo Resposta a gente jogava muita coisa lá, infelizmente morreu aí, mas cara, era extremo, extremo. Saudades, inclusive. Saudades do Yahoo no geral, né? Mas vamos lá. Para quem não está familiarizado com a notícia, né? A notícia aí que explodiu na semana passada, bastante coisa. O governo chinês ele criou novas regras para influenciadores digitais que comentam sobre alguns temas, como finanças, direito, medicina, que as pessoas que são formadoras de opinião dessas áreas deverão comprovar com certificações ou formação na área antes de publicar vídeos ou lives. Em comunicado conjunto, a Administração do Cyberespaço da China e o Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China afirmaram que a medida tem como objetivo padronizar o comportamento dos criadores de conteúdo e reforçar a ética profissional da internet. Além da exigência da formação, as plataformas chinesas precisarão verificar credenciais dos criadores, identificar quando o conteúdo for gerado por inteligência artificial ou incluir dramatizações e garantir que não haja publicidade disfarçada. De acordo com o governo chinês, é necessário preservar a ordem pública e a soberania da internet no país asiático. Cara, o tema é esse. Putz, baita tema legal aí pra gente discutir, definir. E eu quero começar aqui com o meu argumento pronto, né? Por que eu acho que isso é interessante. Cara, não tem muito que fazer redemoinhos aqui, mas a gente tem muito coach aí que vende coisa que não construiu, né? Então, assim, é coach de nutrição que não é formado em nutricionista, é coach de arquitetura que não é formado em arquitetura, advogado, né, coach aí de advogado que não é formado em advocacia e por aí vai, né, no Brasil aí. E assim, por incrível que pareça, no Brasil parece que a gente criou uma cultura de que isso é extremamente aceitável e valorizável, né? Pessoas que não têm mínima formação na área falando sobre um assunto que requer formação. E é muito perigoso isso, na minha visão, porque a gente teve recentemente aí, né? A gente teve num período de pandemia, né? Então, assim, a gente teve experiência correlatada de situações em que influenciadores disseminaram informações errôneas sobre vacinas, sobre métodos, né, não é contracepção que eu quero falar, é métodos de cura, né, de sarar, assim, então, assim, gente tomando limão com mel sem cachaça para sarar a dengue, sabe? E é extremamente perigoso quando isso sai de um controle. E eu queria parabenizar aqui o governo chinês, né, que vem ensinando isso aí pra gente, que é o ideal a se fazer mesmo, cara. Porque assim, é, quando você vai para algumas áreas que não são tão perigosas, igual, por exemplo, finanças, putz, o cara lá, o Warren Buffet livre por quilo, sei lá, peso, assim, não necessariamente o cara tem uma formação, mas é uma referência, né? Então, quando assim, o cara tá jogando dinheiro dos outros fora e você acredita, putz, isso aí, esse problema fica só com você. Mas quando você gera desinformação sobre assuntos que tendem
a influenciar, impactar outras pessoas, é muito perigoso, né? Eu acho que existe um limite aí entre a liberdade de expressão e o que pode ser falado sem perigos, né? E eu acho que algumas áreas aí elas necessitam mesmo disso aí, né? Então, assim, tomara que tanto na China quanto agora as pessoas tenham que apresentar sua OAB, sua CRM no início de cada vídeo para sair falando, né? Essas são as minhas argumentações iniciais. Olha, Paulo, são válidas argumentações, né? Mas eu penso que assim, a internet ela é o último lugar onde incompetência é democracia, entendeu? E aí, se eu quiser, por exemplo, aprender sobre astrologia tributária, ninguém tem o direito de me impedir. Então, não sei, assim. Eu vejo que, ó, esse rolê dessa legislação chinesa que exige diploma para pessoas. Vai falar de finanças, você precisa de um diploma para finança. Precisa de falar de direito, você tem que ter uma OAB. Precisa de medicina, você tem que fazer um curso de 6 anos, né? Para mim, isso é só um atestado de inveja à nossa liberdade de expressão e liberdade de ser idiota. Eles tentaram padronizar um comportamento e tá matando o empreendedor raiz. A gente aprendeu a fazer o quê? Assistir um vídeo de 5 minutos no TikTok e prosperar com gambiarra, com coisa genuína. Então eles inventam o TikTok para depois agora falar que precisa de diploma para usar o TikTok? Não sei, isso parece um contrassenso, né? E assim, o que Inventaram uma necessidade, né? Dentro disso que você falou, acho que é um ponto de colocar aí, que inventaram uma necessidade, né? Que antigamente os empreendedores, eles não precisavam ser influenciadores, e agora todo empreendedor, ele automaticamente ele tem que ser influenciador, senão o negócio dele não prospera. Você vê aí, você abre uma banquinha de jornal, não importa se o seu jornal, um jornal não, mas uma coisa assim, não importa se o seu produto você está vendendo um produto vencido, um produto de origem duvidosa, uma pinga com metanol, o importante é que você esteja nas mídias sociais vendendo o seu peixe, vender essa necessidade para a gente mesmo. hoje o estudante, a primeira coisa que ele faz quando ele ingressa numa graduação é criar o perfil de fulano de tal, profissional de tal área, né? Eu mesmo já perdi a oportunidade, né? Infelizmente, falhei nisso, estou concluindo minha graduação em Direito e em momento algum coloquei no meu perfil lá advogado ou estudante de Direito e ainda não colei no meu carro, né? Advogado a bordo. Eu acho que foi uma das coisas que eu perdi nessa graduação, inclusive quero fazer uma próxima graduação agora para vivenciar todos esses movimentos importantes dentro da graduação, que é mostrar que eu sou profissional, né? Mas até então, né, eu não preciso de saber notável para hoje estar aqui falando com vocês do nosso podcast, né? Que a China, que está aí nesse movimento de matar a liberdade de expressão, na liberdade de expressão que eles incentivaram a gente a fomentar. O Brasil, o maior fabricador de memes aí do TikTok e de manuais de gambiarra para solucionar N problemas na vida das pessoas com óleo de avestruz. Então, assim, cara, o que é um PDF de faculdade, o que é um artigo científico, comparado a um saber notável de tretas no Facebook, né? Todo jovem adolescente que vivenciou as eleições de 2018 e que conseguiu, graças a Deus, se informar por fake news em 2018 e em 2022, hoje a gente tem muito mais experiência, muito mais tato de discussão para lidar com a vida, né? O que é qual a graça da vida se não tem alguém me falando alguma coisa, me mandando algum vídeo de um IA falando uma notícia bem assim, olha, o governo não quer que você saiba disso, né? Mas o seu Zé da padaria, ele sabe disso, porque alguém fez esse vídeo de IA. Então, Paulo, é o seguinte, eu acho que é meu direito constitucional de ser enganado por alguém carismático e legal, entendeu? E não necessariamente por alguém pelo Drauzio Varela. Varela é médico. Qual o interesse que eu tenho no conhecimento científico dele? Olha o carisma daquele cidadão, não tem carisma nenhum, entendeu? Como que ele vai falar que alguma coisa vai curar? Não, eu preciso, Paulo, eu preciso de ter pessoas carismáticas me falando coisas, porque o que realmente cura na gente é a gente colocar o nosso coração nisso, né?
E aí o governo chinês ele não entende que a qualidade é uma coisa chata, né? Ele quer tirar a emoção do debate do terraplanista. Então, eu não sei, né? E o lugar mágico da internet é que, assim, o terraplanista e o Não, cientista, e eles têm o mesmo peso, cara. É uma cobrar que o cara constituição tem digital. que ter astrologia. Só que tem um perigo aí, né, Denner? Dentro disso que você falou, acho que mora um perigo muito grande, né? Porque acho que é impossível, por exemplo, o cara que é formado em astrologia, em alguma área de ciências a fim de estudo disso, do cara ser terraplanista, né? Então, assim, meio que a gente vai matar esse tipo de coisa, né? Então, e o meu medo é esse, ô Paulo. A gente tá salvando vidas com informações claras, mas a gente tá matando entretenimento. Já parou pra refletir nisso? Não, esses dias mesmo tinha um cara, por exemplo, que tava dando é, dica de direito trabalhista, como você conseguir seu 13º, seu FGTS, e na outra semana ali o cara, depois que ele ganhou um certo engajamento com isso, ele tava divulgando ali um PixBet, entendeu? Pro cara que ele ajudou a pegar o dinheiro da rescisão trabalhista, ele tava distorcendo pro cara colocar o dinheiro no PixBet ali. E é É isso que a perigoso, né? China, é isso que a China está tentando fazer, ô Paulo, um grande conselho federal de ignorância, né? Que eles querem impedir eu de sacar meu FGTS e investir em criptomoeda, porque eu vi um vídeo de algum influencer não qualificado falando disso, cara. E eu não sei, mano, eu não sei. Eu acho que eu sou contra isso. Eu já disse aqui, repito, eu prefiro acreditar numa pessoa carismática que tenha didática nas palavras, né? E cara, é assim, a internet, ela é feita para isso, né, o Paulo? A internet é feita para isso. E agora eu fico pensando, como é que eles vão fiscalizar isso lá, né? Vai ter um que vai ter uma página lá do MEC da China no TikTok deles fazendo isso, né? E você faz Cara, eu acho. faz um vídeo e fala, não, reprovado o argumento sem fundamentação teórica científica, entendeu? Vai ter Reels do CAPES lá. Tem um conselho, né? Um conselho de influenciadores do Brasil, o É CIF, censura. né? Não aquele cremoso de limpar mate, superfícies gordurosas, né? Estou falando Hum. do CIF, o Conselho dos Influenciadores Digitais, entendeu? Talvez seja essa necessidade. E você vai pesquisar lá qual que é o CIF do cara. Ou, putz, esse aqui eu posso ver o vídeo dele aqui sobre isso e sobre aquilo, não. Por exemplo, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é colega seu de profissão, né? Ele é formado em Direito. Então aqui eu ouço o Pablo Marçal, tudo que ele fala sobre direito, Carismático. mas não posso dar palco para ele quando ele, por exemplo, estiver falando de saúde, entendeu? Então, assim, acho que tem que ter uma fiscalização um pouquinho melhor, né? Então, o cara não pode usar a plataforma. Não, se é formado em direito, você vai falar sobre direito, pelo certo ou pelo errado, mas você só tem autonomia para falar sobre isso. Porque, cara, se você pensar bem, no Brasil, nos últimos anos, aí, 80% do Instagram é o quê? É dancinha com informação. Então o cara dança ali, ele dissemina a informação na dança, pega aqui, bate ali, vacina, mata, entendeu? E joga isso na internet e isso vai gerando desinformação, né? Então assim, a gente vamos ver. Tem que entender também até onde que isso vai atacar, né? Então assim, será que, por exemplo, influenciadores que vivem de vender suplementação, whey protein vão precisar ser formados em fisioterapia ou só para falar o que pode ser tacado junto com o whey? Então é aí que a gente se perde no argumento, né, Paulo? Porque se a gente no Brasil, o Brasil da miscigenação, da diversidade, a gente vai exigir que as pessoas, para terem acesso à liberdade de expressão na internet, elas precisam de alguma formação técnica, assim como à luz do que está acontecendo na China, a gente tá enrolado, cara. Eu acho que não é o caminho correto, né? Eu quero usar meu TikTok, meu Twitter, né? Finado Twitter, agora X, e o Instagram, Imagina sem... se a gente tivesse que ter diploma para comentarista político na internet.
Então, ainda olha, tá vendo, Nossa, Paulo? de política. É aí que você tá, A entende? gente, Onde você vê que a gente se encaixa aqui, porque esse podcast não estaria acontecendo, nós estaríamos presos. a gente não pode nem cobrar, né? No Brasil, nosso político, o político não precisa ter formação política. Quem sabe nós, comentaristas da esquerda, extrema direita, né? Poderíamos estar aqui discutindo alguma coisa sobre isso sem a nossa formação. Eu acho até que o nosso podcast acaba iniciando morto, né? Se for parar para pensar nisso. Pois é, eu acho que talvez esse tema aí não é isso, né? E a graça da internet é porque realmente é um lugar raso, né, e vago que nos permite fazer esse tipo de conteúdo aqui, com bastante seriedade e sem nenhuma ironia e sem nenhum humor. Não, faz sentido. Eu fico com um pouco de receio agora você colocando aí suas pontuações em como isso pode afetar o Brasil, né? Mas a gente também tem os pontos aí dos nossos queridos coaches, né? Que sobem montanhas e nunca fizeram uma aula de escalada, que é, pilotam helicópteros e nunca jogaram Flight Simulator. Então, assim, é um pontapé inicial da China aí que eu apoio muito, né? Acho que existe aí uma necessidade básica, mas também acho que existe a necessidade básica de manter o Brasil funcionando. E a gente sabe que se uma lei dessa hoje caísse no Brasil, metade da economia brasileira, infelizmente, estaria caindo em deteriorização, né? Destronar a economia brasileira. Porque imagina, hoje a economia brasileira, talvez um pouco, há um tempo atrás, um pouco mais, ela girava basicamente em gente que precisa vender curso de como vender curso na internet, onde se vende cursos. Né? Então, assim, eu compro um curso para eu vender curso, e como é que eu vou poder vender curso se eu não tenho formação de venda para poder vender meu curso de vender curso? Na verdade, o que a gente observa, né, nessa atitude da China aí é que eles têm medo desse sucesso sem estudar. Eles viram que dá certo esse sucesso sem estudar. Hoje no Brasil nós temos aí quantos milhões, quiçá bilhões de empreendedores que sem estudo nenhum, Paulo, sem estudo nenhum, hoje são grandes pessoas, né, e grandes vendedores de doces em sinais e Ubers pelo país. Então a China tem uma certa inveja desse movimento, né, e está querendo acabar com isso, colocando as pessoas para estudar, para dar opinião na internet, o que Perdendo o eu acho mercado, absurdo. né? Às vezes o que eu vejo também é a China perdendo o mercado aí nisso, né? A China perdendo o mercado. Perdendo o mercado e caçando uma forma de contra-atacar o Brasil dessa forma, porque assim, o Brasil tem muita gente aí não formada que atua na área, né? A gente Perfeitamente. tem delegados sem delegacias, né? E assim, eu acho que a China foi perdendo espaço quando ela viu algumas pessoas crescendo no Brasil, né? Por meio da influência digital, sem esse conhecimento técnico aí, e a gente sabe que o chinês ele é voltado para a área de educação, né? Então, assim, você sabe que o chinês ele tem medo de perder o quê? Perder espaço aí num xadrez, numa matemática, entendeu? Para um influenciador que tem engajamento, Num né? Genshin Impact. Aí lança essa lei aí para assegurar que vai estar tranquilo do lado deles, né? Mas eu particularmente também nunca vi um influenciador chinês. Não sei se meu algoritmo está trabalhando errado, né? Talvez os chineses não tiveram essa capacidade do Brasil de dominar os, os algoritmos externos, né? Inclusive eu vi há um tempo atrás, não sei a fonte, mas talvez seja o próprio ChatGPT, alguma fonte aí A fonte de não é confiança, eu interessante, né? tenho certeza, porque tudo que eu vejo é de confiança, né? Eu vi aí que o crescimento do Luva de Pedreiro, né? Sabe, o crescimento do Luva de Pedreiro, ele teve um crescimento grande, uma escala mundial, justamente porque o algoritmo não entendia o que ele falava e aí ele jogava para vários países. O algoritmo ele não conseguia identificar em que língua ele estava falando
E isso fazia com que os vídeos dele se popularizavam em vários países, né? E aí a gente tem um cara com um extremo conhecimento, né? Que é o Luva de Pedreiro aí, que tem um conhecimento financeiro muito grande, um conhecimento contábil muito grande, que conseguiu crescer aí, né? E desbravar o mundo. Um conhecimento jurídico muito grande também, né? Um rapaz com carreira consolidada aí, que o algoritmo fez o trabalho dele impecável de não reconhecer a linguagem dele e divulgar aí para o resto do mundo. Eu fico emocionado, Paulo, que a gente acaba que nessa discussão, né, a proposta do X1 é a gente confrontar ideias, né, a gente debater as ideias, mas eu fiquei até emocionado você contando a história desse rapaz aí. Até então, estou descobrindo agora, né, porque você está falando que ele é brasileiro, porque eu não sabia que ele era brasileiro, né? E aí é onde eu volto com a icônica reflexão de que a incompetência na internet ela é a democracia, né? É o lugar que a China chamaria isso de crime, a gente chama de entretenimento, é a forma da gente esquecer que já já é Natal. Segunda-feira, né? O meu único medo também, né? Eu já pontuei ele antes aí, mas eu tava relembrando aqui, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, com o meu contador, que não consegue me explicar o meu imposto de renda, né? Tem uma dificuldade muito grande aí. O que é que se esperar de, de como que vai funcionar o algoritmo aí para buscar essas respostas? Porque hoje tem muitos contadores aí que não conseguem explicar o imposto de renda porque ele está sempre mudando, né? E assim, cai. E aí? Onde é que eu vou É. buscar informação de qualidade se eu não tiver pessoas que não são formadas em determinada área para me dar dicas dessas situações, entendeu? Onde é que eu vou procurar auxílio médico, porque o médico do hospital é ruim? Onde que eu vou procurar informação médica se não for com os especialistas de TikTok? Não, e toda vez que eu vou falar de imposto com a minha contadora, ela me dá dados, números, contas, matemáticas, leis. Eu não consigo entender assim, né? Se ela chegasse para mim e falar: olha, Daniel, o seu signo fiscal é escorpião e o seu inferno astral é a Receita Federal. Cara, eu ia conseguir entender, mas nesse movimento que a gente tem hoje de tudo ser técnico, né? E o que a China quer fazer lá, que as coisas sejam explicadas de forma técnicas, eu, um jovem padrão médio brasileiro, não consigo entender conceitos complexos da medicina, do direito e da contabilidade e da Receita Federal, porque não tem ninguém com uma didática, e eu digo didática, convincente para me trazer para esse lado. Então, eu quero pessoas com didáticas, eloquentes, talvez gritando, dependendo do assunto, para me fazer acreditar naquilo que talvez não seja verdade, mas a pessoa tem um poder de convencimento legal. Sim. Mas Exatamente. O- pode continuar aí. não, eu acredito, Paulo, que com fortes. Eu sei que não é o intuito do nosso programa nós chegarmos em um consenso e concordarmos no final, mas fortes indícios, né, até pela vida útil desse podcast, claro, a gente precisa concordar que é um ato autoritário aí da China, e absurdo, como sempre, né, da China tentar trazer isso da formação intelectual para os formadores de opinião na internet, né, o que é um absurdo. Eu acho que, assim, só para a gente já ir para os finalmente aqui, né, a China quer um diploma para influenciador. Eu quero ser o primeiro a entrar nessa faculdade e me formar aí em achismo aplicado. Talvez aí fazer um curso técnico, né? Alguma coisa assim. Um Curso telecurso de 2000, influenciador né? digital. Um telecurso 2000 de influenciador digital. Se Talvez tivesse, uma eu coisa mais acordaria 4 rápida horas da aí, né? manhã para ver. Talvez uma ideia pro Sebrae aí, né? Pros Sistema E, Senais da Sistema vida. S. Alguma formação mais rápida, assim, né? Isso, Sistema S que baixo ali mantenha a roda girando do Brasil em todo canto do mundo, né?
Então talvez aí já precisa se pensar em alguma coisa rápida, né? Alguma ideia rápida para que as pessoas possam ter algum diploma, algum curso preparatório aí para falar sobre temas na internet. Talvez até mais uma modalidade aí de educação no Brasil, né? A gente tem o bacharel, a gente tem esqueci agora, que a desinformação ela bate aqui também, ela voa, né? A gente tem Os bacharel, tem doutores. licenciatura e tal. Não, licenciatura, né? E Ah, talvez licenciatura. agora a gente precise da influenciatura. Influenciatura. Porque eu posso ser licenciado para ensinar alguma coisa, eu posso ser bacharel para aplicar aquilo lá, e eu posso ter influenciatura para que eu influencie outras pessoas a seguir aquele caminho. Talvez um curso aí mais rápido, de 2 anos, né? Mas que nos permita aí ter um certo discernimento de ética daquilo que pode e daquilo que não pode ser divulgado. Mas aos telespectadores aí do X1, né, que é um podcast também de vídeo, que nós fomos obrigados a entrar nesse movimento, né? Só para tranquilizar E sai vocês, os né? nossos cortes aí, né? Torcendo para algum corte aí viralizar, né? Então, Com se você tá certeza. vendo esse corte, que provavelmente vai ser um corte aí, e esse corte apareceu para você, por favor, saiba que estamos tentando influenciar aqui sem nenhum conhecimento técnico, até porque nem eu e nem o Denner somos formados em comunicação, mas Ainda assim, bem. deu certo para muita gente aí fazer um podcast. Quem sabe pra gente não dá certo também. Então, Tá. se esse corte caiu para você, deixe o seu like, né? Porque assim, isso ajuda muito o nosso engajamento aí para prosseguirmos. Mas o que eu queria falar, ô Paulo, para tranquilizar também os nossos espectadores, é que assim, no Brasil, gente, ainda não precisa de diploma para a gente dar para ser um influenciador digital, tá? A gente precisa só de um tripé, um celular, de preferência iPhone, para ter uma boa comunicação com o Instagram e uma opinião forte sobre alguma coisa. Não necessariamente certo. Não Ou certo, necessariamente certo, né? depende. Sim. O certo é subjetivo, né? É O ponto de certo vista, vai, né? vai definir pelo seu público-alvo. Pelo São seu pontos de vista. público-alvo, pelo algoritmo que vai entregar. Exatamente. E todo mundo tem o seu públicozinho kawaii, né? É, tudo funciona. Inclusive, a gente não tá no Kawaii. Precisamos. Ah, talvez o nosso conteúdo seja ideal para kawaii, né? Não sei. Fica aí uma coisa no ar. Fica no ar aí. Fica no ar aí. No ar. É isso, Paulo? E enquanto isso, vamos torcendo para que não necessitemos de um diploma aqui para fazer o próximo episódio. Enquanto não Né? precisar E de que ele diploma, não estaremos demore aqui como o último. com certeza. Que ele não Falando demore, sobre né? Sair, né, Paulo? comunicação, sobre Isso. inteligência artificial. Né? Uhum. Talvez a gente consiga fazer algum curso de inteligência artificial e dar sequência aí no nosso podcast sem problema, né? É isso, seria muito interessante, Paulo, inclusive, talvez se a gente começasse um dia, né, fazer sucesso, e vou até fazer esse tipo de anotação digital aqui com você e com o nosso público, que se um dia houver a possibilidade da gente automatizar esse podcast, e eu e o Paulo a gente não precisar mais se encontrar para gravar isso, e tiver uma IA que sintetize as nossas piadas e ironias, e a gente só dê um comando para subir nas redes sociais aí, a gente vai fazer isso, tá? E não fiquem surpresos com isso. Amém. Mas é isso, cara. Acho que o tema foi um pouquinho melhor do que o do último episódio. Não tinha como ser pior do que o último. Não tinha. Não tinha, não. Então, é isso. Fechamos aqui nossos 30 minutos de podcast, né? Torcemos aí para ir melhorando, porque, putz, cara, essa semana aconteceu tanta coisa boa que a gente podia ter jogado nesse podcast, cara. Muitas coisas boas. Hoje cedo roubaram o Louvre com uma escadinha. Roubaram o Porra. Louvre com escadinha, cara, olha isso. Tanta coisa legal pra gente estar falando, né? Tanta coisa que a gente já perdeu aí pra estar falando, né? Exatamente. Putz, o Tatá e o Cossielo terminaram, não terminaram. Tem muita coisa aí que
que tá no ar aí, que a gente precisa gravar o mais rápido possível, né? Rodar a nossa roda, girar o mais rápido possível aí, que é um problema também do nosso podcast aí, que é essa pressão por estar fazendo diversos conteúdos, né, Demi? A gente Infelizmente, precisa aí colocar em prática a gente se precisa dispôs a colocar isso, em né? prática isso aí para rodar, sim, para que venham bons temas aí, né? Quem sabe na próxima a gente não fala sobre o Louvre ou sobre o Cossielo terminando um casamento aí. Temas muito mais importantes que o de hoje, inclusive, Paulo. Sim, muito melhor do que essa necessidade aí de ajuste, né, de ética dentro da internet, né? Isso aí, se você pensar bem, não nos agrega muito, agrega apenas aqueles que têm um diploma aí que vê uma luz no fim do túnel, né, cara? Porque se antigamente você ter um diploma era garantia de que você teria uma carreira digna de sucesso aí, a gente sabe que hoje em dia o sucesso só é medido com base nos seguidores do Instagram, né? Com certeza. Então, assim, quer ser um bom advogado? Seguidores. Tenha bastante seguidores no Instagram, né? Inclusive, acho que até a OAB já deve estar revisando isso aí, né? Você que é da área, sobre essa necessidade aí Com certeza, daqui a uns tempos vai ser requisito, né, para você obter seu exame de ordem, também um perfil muito bem engajado nas redes sociais, falando aí sobre aplicação, como não cair em golpes, mas se você cair em algum golpe, graças a Deus, que daí eu vou estar conseguindo te ajudar com honorários. Exatamente. É isso, Denner. Ficamos por aí. Obrigado, Até Paulo. a próxima. Obrigado a todos os telespectadores do X1 Podcast. É nóis. Tchau, tchau. Todos os nossos 15, 16. Até a próxima. Até.